Daí, gente boa, tá na mídia, tá nas redes, essa luta do Popó com o Bambam, e tá havendo muito comentário, muita polêmica e tal, e eu não vou deixar de dar o meu pitacozinho, a minha posição. O Popó dispensa comentário, um dos maiores lutadores de boxe da história, um indivíduo fantástico. Eu era e sou fã do Popó, e assistia as lutas do Popó. A gente ficava até altas horas da madrugada, acordava para poder assistir as lutas do Popó. E o homem era bom, e é bom. Mas o interessante nessa luta do Popó com o Bambam eu assisti também o Big Brother, que o Bambam foi participante e foi o ganhador do Big Brother há muitos anos. E também admiro o Bambam, mas eu admiro o Bambam mais pela coragem e pela espontaneidade e pelo brio, porque na verdade o Bambam caiu nas mãos de uma fera, falando em termos de boxe, mas ele caiu honrosamente. Aos 36 segundos do primeiro round, ele caiu honrosamente como um herói, nas mãos de uma lenda do boxe. Então eu quero parabenizar o Bambam e parabenizar o Popó, que é um ídolo nacional e mundial em termos de boxe. É inquestionável a vida do Popó. E temos alguns exemplos. Eu assisti uma luta do Shevchenko, um russo. O verdadeiro herói, ele cai na batalha e morre na batalha, mas não se entrega. E o Shevchenko, como um verdadeiro campeão, um dos maiores lutadores de MMA da história, russo, eu assisti a luta dele, ele ia morrer e não ia bater. Ele preferiu ir ao extremo, até mesmo enfrentar a morte e não bater. Esse é o critério de um verdadeiro campeão. Ele morreria e não bateria. E o juiz, ao ver que ele preferiu morrer do que bater como um vencido, ele perdeu essa luta. O juiz interrompeu a luta, porque Shevchenko perdeu a luta, mas ele perdeu a luta com um dos maiores lutadores da história no MMA. Nós temos um exemplo na Bíblia, vamos falar de Bíblia rapidamente. A epígrafe do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, do versículo 48 até o 58, mas a epígrafe fala a respeito de um menino adolescente chamado Davi, um homem que foi chamado na sua adolescência e ungido para ser rei sobre a nação de Israel e assumir o lugar de Saul. Em Gaza, nessa terra lá onde está vendo essa guerra, em Gaza moravam os filisteus nessa ocasião, e do povo filisteu havia um homem chamado Golias, um gigante que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. O côvado é 45 centímetros e o palmo é 20 centímetros. Então 6 côvados daria 2,70 m, mais 1 palmo, 2,90 m de altura. E ele desafiava as companhias do exército de Israel e punha medo nas companhias do exército de Israel. Mas um menino chamado Davi, filho de Jessé, que posteriormente foi rei sobre a nação de Israel durante 40 anos, sendo ele um adolescente, ele se prontificou diante do rei Saul e diante das companhias do exército de Israel e se prontificou para lutar contra Golias. Quiseram pôr escudo, couraça, espada e lança nas mãos de Davi. Ele disse: não, esse incircunciso de coração vem afrontar as companhias do exército de Israel com espada e com lança, mas eu vou a ele no nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi no ribeiro,
pegou 5 pedras que simbolizam as 5 letras do nome de Jesus, colocou no seu alfarje, pegou o seu estilingue e foi ao encontro do gigante Golias. E disse: tu vens a mim com espada e com escudo e com lança, e eu vou a você no nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu afronta, porque você é um incircunciso de coração. E diz a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 48 ao 58, que Davi sendo um menino tenro na sua idade, franzino e ruivo, e na sua adolescência, ele derrubou o gigante Golias e venceu a batalha e botou moral e honra nas companhias do exército de Israel, tomando essa atitude. E eu quero dizer então ao Bambam e ao Popó e a todos que fazem comentário a respeito dessa luta: Popó é um herói, é uma lenda do boxe brasileiro e mundial. E Bambam é um grande herói porque caiu com honra e com dignidade aos 36 segundos de luta. Temos outros exemplos, temos Esquivo Facão, temos Éder Joffre, que é uma lenda do boxe brasileiro, e temos também Adilson Maguila, que também era fã do Adilson Maguila, um grande boxeador. Portanto, meu caríssimo e amado amigo que vai ouvir esse meu comentário, esses homens vão ficar na história, mas vão ficar na história como um herói e não como vilão. Aquele que venceu a luta e também aquele que perdeu a luta. Perdeu a luta como um herói, como uma grande lenda do nosso amado Brasil, porque resolveu de enfrentar uma das maiores personalidades na luta do boxe em nossa história. Parabéns ao Popó e parabéns ao Bambam e parabéns a todos quantos admiram essas duas pessoas. Um forte abraço!